Olá, sejam bem-vindos mais uma vez nesse canal. Eu sou o Delton, pastor da Igreja Batista Missionária na cidade de Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e lhe convido a juntos lermos o que Deus tem na sua palavra para cada um de nós nesse dia. Então eu peço que você me acompanhe na leitura de Êxodo capítulo 33, a partir do versículo 1. Depois ordenou o Senhor a Moisés: saia desse lugar com o povo que você tirou do Egito e vá para a terra que prometi com juramento a Abraão, a Isaque, a Jacó, dizendo: eu a darei a seus descendentes. Mandarei à sua frente um anjo e expulsarei os cananeus, os amorreus, os hititas, os ferezeus, os heveus e os jebuseus. Vão para a terra onde manam leite e mel. Mas eu não irei com vocês, pois vocês são um povo obstinado e eu poderia destruí-los no caminho. Quando o povo ouviu essas palavras terríveis, começou a chorar e ninguém usou enfeite algum. Isso porque o Senhor ordenara que Moisés dissesse aos israelitas: vocês são um povo obstinado. Se eu fosse com vocês, ainda que por um momento eu os destruiria. Agora tirem os seus enfeites e eu decidirei o que fazer com vocês. Por isso, do Monte Horebe em diante, os israelitas não usaram mais nenhum enfeite. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava Tenda do Encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. O Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Disse Moisés ao Senhor: tu me ordenaste, conduza este povo, mas não me permites saber quem enviarás comigo. Disseste: eu o conheço pelo nome e de você tenho me agradado. Se me vês com agrado, revela-me os teus propósitos, para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que esta nação é o teu povo. Respondeu o Senhor: eu mesmo o acompanharei e lhe darei descanso. Então Moisés lhe declarou: se não fores conosco, não nos envie. Como se saberá que eu e o teu povo podemos contar com o teu favor, se não nos acompanhares? Que mais poderá distinguir a mim e a teu povo de todos os demais povos da face da terra? O Senhor disse a Moisés: farei o que me pede, porque tenho me agradado de você e o conheço pelo nome. Então disse Moisés: peço-te que me mostres a tua glória. E Deus respondeu: diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. Terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia, e terei compaixão de quem eu quiser ter compaixão. E acrescentou: você não poderá ver a minha face, porque ninguém poderá ver-me e continuar vivo. E prosseguiu o Senhor: há aqui um lugar perto de mim, onde você ficará em cima de uma rocha. Quando a minha glória passar, eu o colocarei numa fenda da rocha e o cobrirei com a minha mão até que eu tenha acabado de passar. Então tirarei a minha mão e você verá as minhas costas, mas a minha face ninguém poderá ver. Bom, nessa palavra eu quis ler até o versículo 23 do capítulo 33, para que nós pudéssemos pelo menos conhecer e nos deter no contexto. E esse contexto a gente vê no capítulo 32 que o povo ele se apartou ou afastou Deus da presença deles. No capítulo 33 a questão é outra.
e é nesse ponto que eu gostaria de tratar com você nesse momento. O povo recebeu a notícia de que Deus não estaria mais com eles. O povo estava ciente de que eles precisavam identificar o motivo que afastou a presença de Deus no meio deles. Mas ainda assim, eles precisaram ser confrontados e desafiados a identificar o que afastou a presença de Deus. Uma pergunta que eu gostaria de fazer para você nesse momento é: como mudar a situação de uma vida sem Deus? Como mudar a história de uma pessoa que pelas suas escolhas resolveu andar longe de Deus? Primeira coisa que a gente vê é: identifique mesmo o motivo que afastou a presença de Deus. Nos versos de 3 a 5, a gente vê que o povo ficou com medo de ouvir que não teriam mais a presença de Deus no meio deles. E a Bíblia diz que eles começaram a chorar e decidiram não usar mais enfeite algum. Esse foi o primeiro desafio de Deus dado a Moisés para que Moisés desafiasse o povo. Tire os seus enfeites. Você vê isso aqui no verso 4. Isso nos leva a pensar, amados, que o Senhor deseja que eu e você tiremos tudo o que tem atrapalhado o nosso relacionamento com Ele. Ou seja, para Deus agir na sua vida, para Deus falar com você, para Deus voltar a se manifestar como anteriormente se manifestava na sua vida, a sua vontade, é preciso remover tudo o que tem desviado sua atenção dele. Existem coisas, existem escolhas que fazemos que nós não imaginamos, mas podem ser portas, podem ser brechas de Satanás para que nós não tenhamos conexão com o Senhor, para que você não tenha acesso a Deus. Você precisa, como nunca antes, identificar na sua vida se há pecados, se há práticas que estão bloqueando o seu convívio, bloqueando o seu contato com o Senhor, bloqueando o seu relacionamento com Deus. Talvez seja isso que Ele não ouve as suas orações, talvez seja isso que você não tem progredido em algumas áreas da sua vida. E a Bíblia deixa claro lá em Isaías 59, 2, os vossos pecados fazem separação entre vós e o vosso Deus. É preciso ter coragem de romper com o pecado, é preciso ter coragem de dizer não ao pecado. A minha pergunta para você é: o que está afastando Deus da sua vida? O que você está promovendo que tem afastado a presença de Deus de você? O texto mostra que o povo não usou mais aqueles adornos, aqueles enfeites, mas era necessário buscar a Deus novamente. Era necessário remover o que estava obstruindo o acesso a Deus e passar a ter um relacionamento com Deus. Não basta simplesmente identificar o problema, saber que ele está ali, e não basta removê-lo. É necessário removê-lo e preencher esse espaço que ficou com uma outra coisa que vai lhe dar sustento, que vai lhe dar vida. E nesse caso, sua vida precisa ser cheia de algo que vai dar esse sustento. A sua vida precisa ser cheia de Deus. A sua vida precisa ser cheia daqui para frente. É necessário você buscar Deus, buscar a presença do Senhor para dar sentido na sua vida. E é onde a gente vai para o segundo ponto aqui que nós vemos do verso 7 ao 8. Moisés costumava montar uma tenda do lado de fora do acampamento. Ele a chamava tenda do encontro. Quem quisesse consultar o Senhor ia à tenda fora do acampamento. Sempre que Moisés ia até lá, todo o povo se levantava e ficava em pé à entrada de suas tendas, observando até que ele entrasse na tenda. Depois que você identifica o motivo pelo qual afastou a presença de Deus da vida, você agora passa a buscar a presença de Deus individualmente e continuamente. Você precisa buscar a presença de Deus individualmente e continuamente. Por quê? Porque é isso que vai lhe proteger.
É isso que vai lhe dar sustento, é isso que vai livrar você das armadilhas do inimigo. Ele tinha um hábito contínuo, ele buscava Deus para si, né? Quando o ambiente está obscuro, quando o ambiente está obstruído com outras influências ou sofrendo a pressão de outro espírito, ou seja, opressão, precisamos buscar aonde Deus está. Precisamos buscar a presença dele e isso é no particular, isso é no pessoal, é no íntimo que Deus é encontrado. É importante você saber que quando nós buscamos o Senhor com dedicação, com sinceridade, recebemos a manifestação sobrenatural dele em nossas vidas. É importante você saber que quando há uma necessidade, um desejo de buscar e de preencher um espaço vazio com Deus, isso vai refletir não só na minha vida, mas vai refletir na vida de outras pessoas que estiver ao nosso redor, que estiver conosco. E você vê isso lá no versículo 10. Quando o povo via a coluna de nuvem parada à entrada da tenda, todos prestavam adoração em pé, cada qual na entrada da sua própria tenda. Descobrimos também aqui que o desafio de Deus para remover e eliminar o comodismo era quem quisesse consultar o Senhor, era necessário o quê? Sair, né, e ir até a tenda, ou seja, era necessário um esforço. Você vê isso no versículo 7. Quem quisesse consultar o Senhor, ia até a tenda fora do acampamento. Uma vez que eu desejo Deus, uma vez que eu busco a Deus individualmente, eu preciso me esforçar por buscar esse Deus. Sair da zona de conforto, buscá-lo longe de tudo o que possa atrapalhar. Às vezes o ambiente onde nós estamos, às vezes o local nos impede de buscar Deus da maneira como Ele deve ser buscado. Se mova de lugares onde te impede de buscar um relacionamento com o Senhor. E aí nós passamos para um outro ponto no texto, em que, olhando, nós precisamos buscar, você precisa buscar a presença de Deus intimamente. Uma coisa é individualmente e continuamente, outra coisa é intimamente. É buscar Deus com toda a intensidade. Nos versos 9 e 11, a gente vê o seguinte: assim que Moisés entrava, a coluna de nuvem descia e ficava à entrada da tenda enquanto o Senhor falava com Moisés. No verso 11, o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com seu amigo. Depois Moisés voltava ao acampamento, mas Josué, filho de Num, que lhe servia como auxiliar, não se afastava da tenda. Conseguimos entender isso quando a gente vê a intensidade como é buscado Deus. A Bíblia diz que o Senhor falava com Moisés face a face, como quem fala com um amigo. O que é isso senão intimidade? O que é isso senão aquele lugar de encontro com Deus e aquele momento pessoal? Aqui está a prova de que quando buscamos o Senhor de todo o coração, nós o encontramos e seremos abençoados com a sua revelação, a sua poderosa revelação. Nós seremos abençoados porque Ele vai mostrar quem Ele é e como é o seu caráter. Por isso, vale a pena o esforço, vale a pena todo o empenho para isso. Sua expectativa em relação à vida passa a ser mais abundante, passa a ser mais vigorosa, passa a ter uma esperança mais renovada. Vemos também que a intimidade com o Senhor, podemos conhecer os propósitos que Ele tem para as nossas vidas. E Moisés buscou isso. No verso 13, aqui, diz o seguinte: se você me vês com agrado, revela-me os teus propósitos para que eu te conheça e continue sendo aceito por ti. Lembra-te de que essa nação é teu povo. Sabe, amados, aqui Moisés, ele se esforçou, e Moisés, ele não foi atrás de bens, ele não foi atrás de prosperidade financeira, ele não foi atrás de saúde física, saúde emocional,
Em primeiro lugar, ele foi atrás de saber qual era o plano de Deus para a vida dele. Ele foi atrás de buscar, nessa intimidade, ele buscou os propósitos do Senhor. Conhecer mais a Deus. Eu quero conhecer o Senhor mais, Deus. Eu quero saber o que se passa na sua mente, o que o Senhor tem para a minha vida e a partir da minha vida. Essa foi a oração, essa foi a intimidade de Moisés. E o profeta Oséias, ele expressa isso de maneira bem convicta. Olha, Oséias 6:3. Conheçamos o Senhor e esforcemo-nos por conhecê-lo. Tão certo como nasce o sol, ele aparecerá, virá para nós como as chuvas de inverno, como as chuvas de primavera que regam a terra. E Paulo, lá em Filipenses 3:10, ele declara de maneira muito poderosa isso. Quero conhecer a Cristo, o poder da sua ressurreição e a participação em seus sofrimentos, tornando-me como ele em sua morte. A intimidade é tão grande e real que não importa as consequências que virão por causa desse relacionamento, por causa dessa busca, por causa dessa intimidade. Não importa o que eu e você possamos passar dali para frente. O que importa é saber qual é a vontade de Deus para a minha vida e através da minha vida. O que Deus espera que eu faça, o que Deus espera que eu seja. O que vale é o prazer de viver intensamente no amor com Deus. E aí é onde nós também entramos num outro ponto que o texto nos ensina. No verso 19, diz o seguinte: E Deus respondeu, diante de você farei passar toda a minha bondade, e diante de você proclamarei o meu nome, o Senhor. A bondade do Senhor é um dos atributos que ele compartilha com as pessoas ao qual ele tem e deseja ter um relacionamento pessoal. E no verso a gente vê uma revelação maravilhosa de Deus e do seu caráter. Ele é bondoso. Depois de todas as pressões, depois de todas as dificuldades que atravessaram como consequência do afastamento de Deus, uma vez que você se afasta de Deus, uma vez que as suas escolhas afastam a presença de Deus de você, você sofre. Mas há uma possibilidade, e o texto mostra, de experimentarmos a bondade do Senhor e a revelação do seu nome nas nossas vidas. O povo experimentou a bondade e o poder do Senhor. Ele perdoou e viu a necessidade que o povo tinha de um Deus compassivo e cheio de misericórdia. Olha o que a Bíblia diz no Salmo 86:5. Tu és bondoso e perdoador, Senhor, rico em graça para com todos os que te invocam. Deus pode não se mover em favor de nós da maneira que nós queremos, da maneira como você quer, mas a forma como Ele faz é extraordinária, ou seja, não conseguimos compreender como Ele ainda nos ama em meio a tudo que nós já fizemos, em tudo que nós escolhemos, os caminhos que nós escolhemos andar, Ele ainda te ama. Guarde isso no seu coração. Ele te ama independente da circunstância. E Ele faz o contrário. A sua vontade, enquanto eu desprezo o amor e o cuidado de Deus, Ele manifesta o seu amor e o seu cuidado. Olha o que a Bíblia diz lá em Miqueias 7:18. Quem é comparável a ti, ó Deus, que perdoas o pecado e esqueces a transgressão do remanescente da sua herança? Tu, que não permaneces irado para sempre, mas tens prazer em mostrar amor. Olha que legal. Saiba que o Senhor deseja ter um relacionamento verdadeiro e fiel com você, comigo, com todos nós. E para isso, Ele remove da sua vida, Ele remove da nossa frente, da nossa vida, tudo o que possa atrapalhar e impedir esse relacionamento, liberando, sabe o quê? Perdão. O Senhor nos perdoa das nossas transgressões para que nós tenhamos um acesso livre a Ele. Olha o que a Bíblia diz em Jeremias 33:8. E os purificarei de toda malignidade mediante a qual erraram e pecaram contra a minha pessoa. Perdoarei todas as maldades que cometeram
pecando e se rebelando contra mim. Esse texto aqui, amados, nos leva a entender que Deus está nos dando uma nova chance. Deus está te dando uma nova chance de experimentar a bondade dele e de saber quem é o Senhor. Sabe como ele faz isso? Você precisa receber o perdão dele e passar a ter uma vida livre da culpa, do pecado, e não sentindo mais o peso da iniquidade sobre os seus ombros. É claro, você não recebe o perdão assim só porque eu estou dizendo. É necessário você se arrepender dos seus maus caminhos, das suas más escolhas e pedir perdão. Senhor, me perdoa. Entra na minha vida, faça morada em minha vida, porque eu quero acertar daqui para frente. O propósito de eu compartilhar essa mensagem com você é para te alertar que existe a possibilidade de afastarmos Deus de nós com pequenos atos, com pequenos gestos, com pequenas escolhas, com escolhas sutis. E nós acabamos perdendo também a vida. Preste atenção nisso, meu querido. Mas também quero que você perceba, se você não está deixando o inimigo tomar espaços na sua vida, onde ele toma as decisões, ele coloca na sua cabeça, na sua mente, o que você deve escolher. Preste atenção, perceba se o diabo não tem tomado espaço na sua vida, de maneira que você não consegue identificar. Perceba se você não está vivendo longe de Deus porque está sendo influenciado pelo inimigo. Por outro lado, essa mensagem é para destacar que nós temos uma chance de tê-lo perto de nós. Uma chance de ter Deus perto de nós, nos amando e nos protegendo sempre. Olhe para a sua vida, avalie se não existe alguns adornos, se não existe alguns motivos que precisam ser removidos para que você tenha um contato pessoal com o Senhor Deus. Busque esse Deus de maneira individual, pessoalmente. Não espere que a igreja esteja aberta, não espere um lugar onde tem mais pessoas buscando a Deus. Busque a Deus individualmente e torne essa busca consistente, constante. Busque a Deus intimamente para você. Não para que o seu ambiente melhore, não para que as pessoas sejam abençoadas, é para você. E, consequentemente, isso vai refletir na vida de outras pessoas. E também experimente a bondade de Deus. Deixe a Deus cuidar de você. Peça perdão a Deus. Peça para que Deus mostre quem Ele é de verdade para você. E eu tenho certeza que a sua vida vai mudar. Assim como nós perguntamos no início, como mudar a história de uma vida sem Deus? Como mudar a vida de uma pessoa sem Deus? É dessa maneira. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.